Levante sua mão ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa noite. Que eu possa ministrar, Senhor, aquilo que está em teu coração. Que possa nos alcançar e trazer tudo que o Senhor designou, tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós estamos abertos, Senhor, para receber, pois o Senhor é bom e tem sempre o melhor para as nossas vidas. Te glorificamos pelos teus milagres e declaramos, Senhor, o tempo dos milagres está aberto sobre as nossas vidas. É em nome de Jesus que eu ministre conforme vem diretamente do teu trono e nos alcance em nossas necessidades. Nessa noite, em nome de Jesus, aquele que crê diz amém. Por favor, você pode se sentar. Aleluia. Privilégio estar com vocês de novo. Obrigado, grupo de louvor. Que coisa tão boa. Eu estive com vocês a última vez em novembro, quando eu estava indo para a Nigéria. E eu lembro que eu disse para vocês ficaram muito felizes que eu estava indo para lá, para a Cruzada do Reinhard Bonk. E aí eu voltei para contar que foi muito bom, viu, irmão? Nunca tinha visto mais de 500 mil pessoas entregar a vida para Jesus numa noite só, e eu vi lá. Foi sensacional. Nunca vi tanta gente na minha vida. Foi muito bom, muito bom. E esse sábado agora nós tivemos, sexta, né? No feriado nós tivemos um evento, Pão da Vida, lá em Interlagos, na praça. Como é o nome da praça? João Beissola. Então, o irmão Beissola lá, João Beissola. Irmãos, e quem estava lá? Quem passou por lá? Na hora do evento evangelístico que houve à tarde, porque todo o evento foi evangelístico, porque teve ação social, ajudamos, a igreja ajudou de todas as maneiras, e à tarde deixaram tudo pronto para eu pregar. É muito bom. Geralmente o pessoal diz, olha, quando ele ministrou, um monte de gente veio receber Jesus, mas as pessoas não sabem que eu só fui lá e preguei. Quem trabalhou foi os outros. Eu só chego e trago uma palavra, e o pessoal trabalhou muito direitinho, muito bem. E quantos viram a quantidade de gente que recebeu Jesus? Vocês viram ou não? Você chegou a ver alguém que não era crente não se converter? Eu não vi. Eu vi que todo mundo que não era crente se converteu. Então isso aí faz parte do nosso chamado, é o que nós acreditamos. Eu acredito que eu nasci para isso. Nossas cruzadas, a gente tem feito cruzada no Brasil e em alguns lugares. No mínimo 10% do público que vem. Se tem 1.000 pessoas, se tem 5.000 pessoas, 500 pessoas se convertem. Se tem 10.000 pessoas, 1.000 se convertem. No mínimo. Mas a gente já teve cruzada que 30% do público que estava assistindo se converteu. E a gente quer aumentar esse número, aumentar e aumentar. Fiz um culto em Resende, no Rio de Janeiro, faz 3 anos. E trouxeram 250 visitantes. Tinha 1.100 pessoas. Trouxeram 250 visitantes. Nós contamos as fichas de conversões daquele sábado à noite, e nós tínhamos 250 pessoas salvas. Amém? Então esse é o chamado, é o que Deus falou comigo. E hoje é muito interessante, porque eu vou lançar esse livro aqui para vocês hoje, vou estar assinando lá no final, e chama-se Princípios para Ser Bem-Sucedido. Irmão, é a coisa mais diferente e mais dentro do que eu prego, que eu já preguei na vida. Talvez você não entendeu. Eu era convidado por algumas faculdades, universidades, e alguns eventos de homens de negócios, e que era praticamente assim, não é que era proibido falar de Jesus. Você não podia pregar como pregasse na igreja. Você tinha que falar sobre princípios, e Jesus podia ser o seu modelo. Você podia consultar a Bíblia. E eu lembro que essa mensagem surgiu quando eu fui convidado para pregar numa universidade lá no Ceará, em Fortaleza. E era chamada Escola de Sabedoria, e tinha lá doutores, tinham médicos, tinha um monte de gente, e eles aceitavam que no máximo eu usasse Jesus como modelo, mas eu não podia pregar. E daí surgiu Princípios para Ser Bem-Sucedido. É a maneira mais evangelística de pregar sobre Jesus sem precisar pregar como pregava na igreja. Então foi dessa maneira que surgiu esse livro. Eu peguei Jesus, o mestre dos princípios, e mostrei para ele que se você seguir os princípios de Jesus, inclusive entregando a vida a ele, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida da sua vida. Foi assim que surgiu esse livro, e está sendo publicado aqui. Irmão, eu lancei domingo na nossa igreja, aqui é o primeiro lugar, fora a nossa igreja, que eu estou ministrando. Princípios para Ser Bem-Sucedido. Olha a capa bonita, pelo amor de Deus, com um nome desse tem que ser bonito, né? Ela está tirando a foto ali, ó.
Já posso parar de... Ótimo. Então esse livro eu vou estar assinando lá no final, junto com os outros 2 livros, que é o Marcados pelo Sangue, esse que eu já brinquei com vocês, que pessoas leem e saem da cadeia, né? Já 2 pessoas foram libertas, então a gente está brincando com o nome dele agora, Saia da Prisão, fala sobre o poder do sangue de Cristo Jesus, e esse que aqui é um clássico, que é usado em algumas escolas bíblicas do Brasil, que é Compreendendo o Caráter de Deus. Se você tem dúvida se Deus quer o melhor para você, se Deus está querendo que você passe por uma prova, para te dar o melhor, ou se você acredita que você é como Jó, você lê esse livro e você vai ter a certeza que você é igual a Jesus, amém? Então, e que Deus quer sempre o melhor para a sua vida. Eu pedi para o pessoal dar um desconto bom se você levar os 3 lá, e eu vou estar assinando para você lá atrás. Se você quer ser um dos parceiros do nosso ministério, você pode, muito obrigado, irmão, você pode pegar uma das nossas fichas de parceiro que está lá atrás. Como eu disse, eu nasci para isso, irmão. Eu recentemente ministrei em um lugar que pediram para falar de uma outra coisa, não tinha nada a ver, e no final fiz o apelo e vieram 40 e poucas pessoas receber Jesus, e alguém falou, como é que isso acontece? Eu falei, eu nasci para isso. Se você vê o pastor Janduí ministrar aqui, e não receber de uma unção profética, e não ser tão abençoado como todas as vezes que eu venho aqui, eu recebo, você não teve aqui, porque ele nasceu para isso. Então todas as vezes que eu vejo o pastor Janduí, eu olho assim, eu vejo aquela coisa assim que diz assim, quando eu olho para ele eu digo assim, eu vou prosperar mais, eu vou crescer mais, porque ele nasceu para causar isso na gente, e o nosso ministério nasceu para que pessoas sejam salvas. Eu já ganhei pessoas para Jesus fazendo dízimos e oferta, irmão. Um dia eu estava pregando no culto da virada em Belo Horizonte, e eu tinha que fazer o apelo, só que meu tempo tinha esgotado, e eu esqueci do apelo completamente, chamei o pastor, estava fazendo dízimos e oferta, e o pastor falou assim para mim, não, mas faz o apelo. Aí eu falei, é mesmo. Irmão, e se você também quiser entregar, ao invés dos seus dízimos e o seu dinheiro, entregar a sua vida aqui também, pode vir à frente. A igreja era bem pequenininha, nós tínhamos umas 100 pessoas no culto, 12 se converteram, mais de 10%. Então, irmão, lá você tem uma ficha do nosso ministério, nada é pessoal, o nosso ministério é bem organizado, graças a Deus. Isso aqui é da nossa associação evangelística, que é registrada no Rio de Janeiro. Você vai preencher aqui dizendo o que você quer doar mensalmente, ou depende da maneira que você quer. Tem formas de boleto, cartão de crédito, tudo, e o nosso escritório vai estar mandando mensagens, vídeos, coisas para você, e vai colocar você sempre atualizado no que está acontecendo, e estaremos em oração por você. A gente faz os pedidos de oração para o pessoal mandar, oramos e muitas coisas têm acontecido, e nós estamos chegando às multidões por causa dos nossos parceiros, amém? Então você pode preencher uma dessas fichas lá, e será uma bênção, pois agora nós vamos mudar a sede do nosso escritório, ela é no Rio de Janeiro. Nós vamos agora, por uma direção do Espírito Santo, abrir uma nova sede para fazer cruzadas. Nosso foco é cruzadas. Eu prego toda semana numa grande igreja do Brasil, hoje eu estou aqui com vocês. Eu prego nas maiores igrejas desse país, graças a Deus. Mas, irmão, faz parte do meu chamado, não é meu chamado. Ser um conferencista faz parte, mas não é a totalidade. O meu chamado são as multidões e as cruzadas. Então agora a gente vai dar um salto maior. Nós vamos abrir um novo escritório para promover mais cruzada na África, na América Latina e no Brasil também. Amém? Então, se você puder ser um dos parceiros do nosso ministério, você vai estar fazendo aquilo que Deus tem para a minha vida e vai também colher daquilo que Deus fará através da minha vida. Vocês abrem as suas Bíblias, por favor, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 2, no versículo 41 em diante. Vou ministrar sobre os princípios para ser bem sucedido. Eu vou tentar enumerar o máximo que eu posso, pois lá no livro eu coloquei muitos testemunhos, muitas coisas maravilhosas, e aqui eu vou tentar dar o máximo, mas é uma pregação, então eu tenho que resumir algumas coisas. Talvez você já leu várias vezes esse título, esse texto, e pensa assim, mas o que é que nós temos aqui? Muita coisa. A história vai falar sobre Jesus com 12 anos de idade, eu não sei se você lembra disso. Versículo 41. Quem encontrou diz amém. Ora, anualmente, iam seus pais para a festa, a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa.
Terminados os dias da festa, regressaram e permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Versículo 45, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Diga comigo, 3 dias. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que iam ouviam muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais os viram, maravilhados estavam, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estamos aflitos, estávamos à tua procura. E ele lhe respondeu: por que me procurava? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Eles não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aqui nós temos muitos princípios. Eu coloquei 8 capítulos, mas ali tem uma enxurrada de princípios que o menino Jesus passou para nós. Eu comecei a buscar, porque, vendo, irmãos, eu fui a 38 nações, e eu não vi, quer sejam negros, brancos, amarelos, pardos, olho puxado ou não, alguém que não tenha o desejo de ser bem-sucedido. Todos nós temos. Tem gente que até se sacrifica por isso. Todos nós queremos colocar os nossos filhos numa boa faculdade. Todos nós queremos viver uma boa vida. Ainda que você não esteja vivendo isso hoje, há um desejo no seu coração, há um desejo, sempre houve no meu coração, de crescer, de alcançar aquilo que Deus mostrou como visão dentro de nós. Talvez você nem crente, nem faz parte de uma igreja, mas o seu desejo é prosperar e ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não está relacionado a ter bens ou não ter bens, está relacionado a ser satisfeito com aquilo que você vive. E eu acredito que você não está satisfeito suficientemente com tudo que você tem vivido, você quer mais. Então, Deus tem muito mais para as nossas vidas, mediante os seus princípios. Muitas vezes nós somos escravos do avanço cotidiano e queremos sempre viver um triunfo a cada dia, o que não é errado, se a gente fizer pela causa certa. Então, eu fui buscar em Jesus o nosso modelo principal, porque eu nunca vi ninguém ser tão bem sucedido quanto ele. Tudo que Jesus se dispôs a fazer, ele fez bem. Tudo que lhe perguntava, ele respondia com uma resposta excepcional, que você diz: meu Deus, como ele conseguiu fazer desse jeito? Nada que era difícil para Jesus. Até a morte, quando chegou diante dele, ele tornou ela em vida eterna. Nada conseguiu surpreender, e ele se tornou o homem mais bem-sucedido de toda a história. Então, Cristo Jesus é o nosso modelo. Se você quer alguém para seguir e ser bem-sucedido, você deve andar com Jesus todos os dias, deve seguir os seus passos e os seus caminhos. Cristo Jesus é a pessoa mais correta, a pessoa mais sábia, a pessoa de mais caráter, a pessoa melhor que já pisou nessa terra e que continua vivo e nos ensinando a cada dia mais. Alguém pode dizer amém? Amém. Eu não queria brincar com vocês não, mas no Rio de Janeiro, quando eu falei isso, o povo deu um glória a Deus muito mais alto, e eu não queria fazer isso com vocês, mas eu sei que o povo daqui é muito animado, mas eu ainda estou achando que os de lá estavam mais animados. Vocês vão deixar isso? Dá um glória a Deus aí. Quando eu pedi para eles darem glória a Deus, o chão lá tremeu, e ainda não percebi isso aqui. Então eu estou achando que você ainda está meio quieto. E eu não deixaria o pessoal que fala: caraca, moleque, está mais animado do que eu daria um glória a Deus, um aleluia. Eu faria igual aqueles irmãos que rodam no manto. Tem irmão que gira no manto como ninguém. Mas eu dava um glória a Deus para dizer: aqui é São Paulo, aqui são os filhos de Deus. Quem dá um glória a Deus aí? Sinto muito, mas o Rio de Janeiro já ficou para trás. É a minha terra maravilhosa, mas São Paulo é demais, né? Meu Deus do céu. E, gente, isso não é só brincadeira não. Eu fui criado aqui, sou pernambucano, e o meu lugar preferido é essa região aqui, né? Quem não gosta, né, daqui, meu Deus do céu. Vamos então para alguns dos princípios, fora que Jesus é o nosso modelo. Eu quero que você volte para o versículo 41 e 42, vamos pegar um dos primeiros princípios que Jesus demonstra nessa passagem, com 12 anos de idade. Ele com 12 anos já mostrava porque ele seria o homem mais bem sucedido do mundo. Preste atenção no versículo 41, lá está escrito assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa,
Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Preste atenção, existiam 3 festas que o judeu tinha que ir a Jerusalém anualmente. Isso é regra da lei. E existiam costumes dentro das festas. Os judeus, muitas vezes, eles só consideravam a Páscoa anualmente. Mas uma coisa interessante é que tinha costume no meio disso. E Jesus cumpriu costumes, mesmo sem precisar cumprir costumes. Eu não sei você, mas tem gente que não consegue honrar a outra pessoa, ou respeitar a outra pessoa, porque na sua religião, no seu partido político, ou o seu pensamento empresarial é diferente. E muitas vezes nós temos choques, e temos debates e briga com pessoas, porque a gente não consegue honrar o outro, por ele ter um pensamento diferente. E Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é a palavra, a sabedoria e a verdade, ele mostra um grande princípio aqui, que é o princípio da honra. Com 12 anos de idade, ele não teve problema de respeitar e honrar a sua família e os mais velhos da época, cumprindo alguns costumes que ele não precisava, por ele ser a própria palavra de Deus. Mas ele não falou, eu sou a palavra de Deus, eu não vou fazer isso. Mas tem gente que diz, eu sou crente, porque eu vou fazer isso. E muitas vezes, aquela pessoa da família, aquela pessoa na empresa, aquela pessoa que está ao nosso lado, não se converte, porque a honra passou um pouco longe. Ficou mais forte a religião, ou o nosso pensamento, ou o nosso partidarismo, e nós deixamos de honrar. E a honra revela honestidade, a honra revela respeito e admiração. Quando você honra alguém, você está exercendo a sabedoria divina. A palavra de Deus fala, no versículo 2, versículo 40, capítulo 2, versículo 40, crescia o menino e se fortalecia, lá em Lucas, de sabedoria, graça de Deus estava sobre ele. A honra, ela busca sabedoria. Como diz em Provérbios 15, 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Cristo Jesus, ele sabia ser humilde e honrar as pessoas. Eu vou te explicar o que é que estava acontecendo aqui. Se você entender por que Jesus aos 12 anos foi a Jerusalém, você vai ver o quanto ele honrou os seus pais e as pessoas que estavam lá. Eu não sei se o que eu estou falando para você tem alguma coisa de influência ou de peso para o que nós estamos vendo nos dias de hoje, onde as pessoas estão se degladiando na internet por causa do seu candidato político, onde as pessoas, porque alguém pensa diferente na sua igreja, xinga, manda um comentário, faz isso, aquilo, outro, e elas não honram e não respeitam as outras pessoas. Eu acho que esse livro não foi escrito para essa época, porque essa época todo mundo está se honrando, sim ou não? Claro que não. Então o que eu quero dizer para você, na época de Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele foi aos 12 anos com a família. Todo varão judeu, isso é um costume rabínico, ele tinha que ir a Jerusalém aos 12 anos, na verdade, antes dos 13 anos. Na casa de 12 para 13 anos, bateu a festa da Páscoa, ele tinha que ir, porque ele tinha que fazer uma cerimônia, um cerimonial chamado Bar Mitzvah. Para quem sabe, aqui em São Paulo tem muito judeu, eles fazem Bar Mitzvah. A criança hoje faz aos 13 anos de idade. Eu fui lá em Jerusalém uma vez no Muro das Lamentações, geralmente eles fazem hoje lá às terças-feiras, eles fazem os Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é do aramaico, Bar quer dizer filho, Mitzvah, essa palavra tão difícil de se falar, quer dizer lei, mandamento, a palavra de Deus. Então, o Bar Mitzvah significa o filho da lei, o filho do mandamento. É quando a criança passa da dependência espiritual do que o pai o ensina, para a dependência espiritual do que Deus agora fala com ele. É uma transição, e é um costume judaico, que Jesus cumpriu esse costume. Tinha que ir ao templo, hoje lá eles vão ao Muro das Lamentações, hoje aqui eles vão a uma sinagoga, junta-se toda a família, por isso que a Bíblia diz que eles pensavam que ele estava entre os seus parentes, eles andam de muita gente, e com os 12 anos de idade, ele tinha que pegar tudo o que aprendeu com o pai e confessar, falar diante de todos os doutores da lei, ali nos arredores do templo. Ele tinha que ser aprovado como filho da lei, porque agora ele seria dependente diretamente de Deus. Vocês estão compreendendo?
Por isso que se admiraram nos 3 dias depois de suas respostas. Por quê? Porque não cursava uma faculdade, uma universidade, era o pai que ensinava. Só que nem o pai estava lá. Então eles falam, de onde esse rapaz aprendeu tudo isso? Com 12 anos de idade. E o que eu acho interessante nisso, que além de falar a palavra de Deus, existem alguns cerimoniais que são muito interessantes, que o adulto pode fazer, mas no bar mitzvah é obrigatório. Eles arregaçam a camisa do menino, ou na época de Jesus a túnica, eles passam um couro preto, amarrado em umas caixinhas bem bonitinhas, que tem textos de números, de êxodo, são promessas de cura, de sabedoria divina, de milagres de Deus. Então amarra aquilo ali com couro de cordeiros, e vai amarrando aqui, tem uma caixinha com pedaços da Bíblia, da Torá aqui. Simboliza que aquela criança que vai se tornar o filho da lei, ela tem a palavra de Deus na altura do coração, em que nenhuma força do seu braço será maior do que aquilo que está no seu coração, a palavra de Deus. Isso é um significado lindo, e Jesus fez isso, porque já existia, isso é milenar. E outra coisa, eles colocam sobre a testa, eles amarram aqueles, a Bíblia chama de filactérios, são os teflins, filactérios, Jesus cita isso no Novo Testamento, e eles amarram com aquela caixinha de couro, que parece aquele negócio que o ourives usa assim, ó, mas é uma caixinha de couro com mais promessas de Deus, amarra na cabeça, significa que aquela criança a partir de hoje, ela não vai confiar nos seus pensamentos comuns e lógicos, mas a palavra de Deus estará implantada na sua mente, assim como ela já está no seu coração. E ele é declarado a partir do momento em que ele colocava o talite, aquele tecido que eles usavam para oração, sobre os seus ombros, colocava o talite sobre sua cabeça, um kippá. Você sabe o que é um kippá, não? Kippá é aquele negócio redondinho assim, bonitinho assim. Tem uns irmãos que já tem um natural, só que fica da cor da pele. É o kippá. Significa assim, ó, eu vou até aqui, acima disso aqui é Deus. É o kippá. Então ele com o kippá na cabeça, com o talite nos ombros, representando a unção do Espírito Santo, ele agora pegava como se fosse a réplica das tábuas da lei, tirava de dentro de um armário, e ele agora tem que andar no meio dos doutores e de todo mundo, e os familiares, as mulheres começavam a fazer um som muito bonito, assim, ó. Não sei se você já viu isso na internet, é uma coisa sensacional. E aí ele pegava a réplica da Torá, da palavra de Deus que foi dada a Moisés, e ele começava a levantar e andar no meio do povo. Aí ele era chamado filho da lei, bar mitzvah. Você sabe por que ele tinha que fazer isso? Porque representava que a palavra de Deus não pode ficar trancada dentro de um armário, ela tem que estar em movimento, e você é quem movimenta levando a palavra de Deus. Alguém pode dizer amém? O que isso faria de Jesus uma pessoa melhor no sentido de nos salvar? Nada. É simplesmente uma tradição judaica baseada na lei de Moisés. Mas o que Jesus fez? Jesus cumpriu todo esse cerimonial. Você sabe por quê? Porque seus pais o levaram. Porque em Jerusalém era um lugar muito bom para que ele começasse a manifestar quem ele era. Então Deus usou o local geograficamente, eu vou falar sobre isso. E Jesus honrou e respeitou os mais velhos, porque não era pecado fazer aquilo, é até bonito. Tem muita gente que ela não consegue respeitar o outro, simplesmente porque é diferente da cultura dela. Tem muita gente que se vai numa igreja e não bate palma, aí ele quer bater palma. Se bate palma, aí ele não bate palma. Se bate o pé, ele não bate o pé. Mas se não bate o pé, ele faz igual o Michael Jackson para poder desrespeitar. Você tem que entender uma coisa, eu aprendi isso desde cedo. Quando eu visito alguém, eu não sou a pessoa mais apta para dizer onde os móveis da casa devem ficar. Eu não dou essa opinião, eu sei onde na minha casa deve ficar. Na casa dos outros, ainda que eu não goste, é a casa dos outros. Eu devo agora me submeter àquilo que eles propõem para mim. Então o que vai acontecer quando nós honramos, nós vamos respeitar as diferenças. Você sabe que se você deixar, ou se eu deixar de ser o chato da escola, da universidade, eu vou atrair as pessoas para Jesus? Jesus não era o cara chato, Jesus era o cara legal. Como assim? Ele falava duros discursos, mas as pessoas diziam, só tu tens as palavras de vida.
Então esse princípio de honra vai atrair funcionários ainda que não se converteram, parentes que não se converteram, pessoas da família que vão se converter, por causa da maneira que você vai tratar. Eu fico imaginando o menino Jesus falando com aquele povo. Eu fico imaginando se nossas crianças aprenderem o princípio da honra e tratarem os adultos com honra e com respeito e sabedoria. Meu Deus do céu, nós vamos ver crianças nossas ganhando alguém para Jesus, simplesmente pela maneira que ela se fala ou que ela se reporta às outras pessoas. Então o princípio da honra, ele respeita as diferenças. Eu não sei se você lembra, mas Jesus é a palavra. Diga, no princípio ele era a palavra. Diga, a palavra estava com Deus. Diga, a palavra é o próprio Deus. Veja, ele fez um cerimonial que o colocou no nível de filho do mandamento. Se você for ler, Jesus é a própria palavra, mas ele veio ao nível de filho do mandamento. Tem gente que não quer chegar num outro nível. Não, você não sabe onde eu estou, não sabe o nível que eu estou vivendo. Mas se Jesus, que era a palavra, para alcançar pessoas, aceitou vir no nível do filho do mandamento, quem somos nós que não podemos honrar alguém e respeitá-la? Porque a honra sempre vai fazer com que o próximo seja maior que você. Eu tive o privilégio de ministrar com um homem de Deus na Adonep, numa convenção. O nome dele é Myles Munroe. Não sei se você já ouviu falar desse homem, Dr. Myles Munroe. Ele era conselheiro de Nelson Mandela. Nelson Mandela é ganhador do Nobel da Paz. Nelson Mandela, o grande revolucionário da África do Sul. E Myles Munroe era amigo pessoal e conselheiro dele. Era conselheiro de muitos presidentes, era um dos melhores pregadores e consultores financeiros de empresas do mundo. Ele conseguia ser um consultor financeiro, um conselheiro de líderes, no nível que ele era de pregador. Ele era sensacional. Talvez o melhor pregador com quem eu já preguei na vida. E um dia eu estava pregando na convenção da Adonep, e era muito legal porque nessa convenção eu até apareci no cartaz, porque tem eventos grandes. Esse evento tinha Mike Murdock, Myles Munroe, Morris Cerulho, aí tinha um africano, era o Dag Mills, lealdade, deslealdade, e no cartaz tinha Jânio César. Eu tinha 28 anos. Eu não estava no entre outros, porque tem evento que a gente fica entre outros. Quem é o irmão que está pregando? Aí eu digo, eu sou o entre outros lá. E o interessante é que eu cheguei naquela sala depois de ministrar, e aí a sala era grandona, a sala bonita, o negócio da Adonep, pastor Janduí é um dos principais preletores dessa convenção aí. Pega as convenções clássicas da Adonep, você vai ver lá uma mensagem dele sensacional, simplesmente uma das mais vendidas da história, o DVD dela. Convenção clássica, os clássicos que eles chamam. E aí, estou lá naquele lugar, não é chique, pastor? Naquela sala bonita, aí eu estou sentado no canto do sofá. Quando eu sentei, Dr. Myles Munroe estava preparando a mensagem dele do outro lado, no computadorzinho dele. E ele me olhava, dava um sorriso, e eu me achando, porque ele estava olhando para mim. E aí o Tomizinho, que já veio aqui, o Tomi Cunha, o Tomi Rangel da Cunha, aí ele, Jânio, deixa eu te apresentar ele. Eu fui todo tremendo, irmão. Lá vai eu, meu Deus do céu. Nice to meet you too. Aí eu fui, né? Ele falando, aí o Tomizinho falou para ele assim, ele é um amigo do Joaquim Cantagalli. O Joaquim Cantagalli, que fez o prefácio do meu primeiro livro, ele era o melhor amigo do Dr. Myles Munroe quando estava vivo. O melhor amigo. Ele morava lá nas Bahamas, mas o Cantagalli lá de Belo Horizonte era o melhor amigo dele. Aí ele falou, você é amigo do Cantagalli? Eu falei assim, I'm like a son. Eu falei, eu sou como um filho. Ele falou, não sai de perto de mim, fica aqui do meu lado. Irmão, não falou mais nada. Ele orou por mim e por Jéssica no final. Mas a maneira que aquele homem me olhava e começou a me tratar, preste atenção, o que eu podia dar para ele? O que eu podia trazer para ele? Nada. Mas a pessoa mais respeitada e honrada na sala era eu. Porque o normal é a gente querer honrar quem é grande. O normal é a gente querer ter sabedoria e respeitar quem é maior que nós. Mas não, ele
Saiu daquele nível que ele estava e veio para o meu para me respeitar, para honrar. Eu estava me sentindo conselheiro de ganhadores de Nobel da Paz. Eu estava me achando. As pessoas falavam comigo, opa! Porque aquele camarada, por maior que fosse, ele pegou o princípio da honra de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e ele foi à cruz do Calvário em nosso lugar. Por quê? Porque a honra ama, porque a honra exalta as pessoas que estão diante dela. A honra faz com que o próximo que está ao seu lado se sinta melhor. Irmão, eu não gosto de pregadores que você fica do lado dele e você se sente um idiota, de tão intelectual e santo que a pessoa é, que você, misericórdia, como eu sou tão burro. Não, Jesus era o tipo de homem de honra que você chegava ao seu lado e dizia, eu não posso ir para outro lugar, porque só tu tens as palavras de vida. Eu conheci um homem parecido com Jesus, chamado Myles Munroe. Amar uns aos outros, irmãos, não se refere de você amar alguém que pode te dar alguma coisa, ou que pensa como você. Amar uns aos outros é o amor cristão manifesto através do princípio da honra. Deve ser exercido através do nosso intermédio a pessoas com posição ou não, para que o Senhor seja refletido, pois a Bíblia diz que dele nós somos feitura. Então você pode honrar e respeitar e exaltar as pessoas para que elas se sintam melhores. E você sabe que elas vão querer o Deus que você serve, porque vão dizer, todas as vezes que eu chego diante daquela mulher, todas as vezes que eu chego diante daquela pessoa, eu me sinto melhor. Então ele vai te ligar e vai dizer assim, o que é que você tem que me faz sentir melhor? E você diz, eu tenho Jesus. Você vai dizer, eu tenho Jesus, amém? Alguém pode dizer glória a Deus? A honra não tem problema se a pessoa tem um credo diferente ou não. Jesus chegou para pessoas, irmãos, como a mulher samaritana, que estava adorando num lugar que era considerado pagão, e ele tratou ela tão bem. Uma mulher que tinha tido 5 maridos, tudo contra a lei, e ele tratou ela muito bem. Deixa eu explicar algo para vocês, para a gente passar para o próximo princípio, porque senão o nosso culto vai lá para as 3 horas da manhã, e eu nunca preguei tanto na minha vida. Mas olha que coisa interessante, no ano de 2004, você pode não saber, mas eu fui pastor local. Eu fundei 2 igrejas. E no ano de 2004, comecei em 2003. No ano de 2004, uma dessas igrejas, quando a gente saiu da casa e inauguramos em abril, 26 de abril. Em maio era o Dia das Mães. Então eu decidi eu fiz um culto nas minhas igrejas, que eu denominei, era o culto na semana, culto das mães. Sabe o que eu denominei, pastor? O tema da mensagem que eu vou pregar domingo, traga todo mundo. Maria, a maior mulher que já viveu. Isso aí no meio do Nordeste, meu irmão, você não sabe o impacto isso. Um pastor, na verdade pastor na época me chamava de missionário. Eu me senti o R.R. Soares. Missionário. Eu quase dizia, está ficando bom, está fazendo bem para o nosso coração. Amém, Jesus, amém. E eu lembro que a igreja, nós tínhamos, sei lá, umas 30 pessoas no início. Nesse dia, veio alguns visitantes, uma senhora. E ela era muito católica. Ela veio por causa do tema. Ela ouviu a mensagem. E a minha mensagem era de exaltação, a criação que Maria deu a Jesus. Falando que se ela foi escolhida é porque ela tinha algo que as outras não tinham. Falando que se alguém o adora ou faz alguma coisa, ela nunca pediu isso. Mas ela era um modelo. E aí no final eu fiz o apelo, e aquela senhora que veio se converteu. E começou a chorar, eu falei, por que você está chorando? Ela falou, nunca vi alguém falar tão bem de Maria, principalmente um pastor. Eu falei, não, ela falou, não. Eu falei, por que você está chorando? Explica então direito. Ela falou assim, a esse Jesus que você falou, que respeita e honra as pessoas, eu quero entregar minha vida, por isso eu estou chorando. Eu nunca mais vou abandoná-lo, porque eu sei que ele respeita e ama as pessoas. Essa mulher se tornou diaconisa da igreja. A filha se transformou se converteu depois, veio, chamava Hannah, o nome da filha dela, líder do louvor. Irmão, isso foi um choque, porque lá uma briga entre religiões e tudo, tem muita gente que não se respeita não. Aí, a paróquia descobriu que tinha um pastor falando sobre isso. Aí descobriram, não era o pastor, era o missionário.
Aí eu fui convidado para fazer o Dia das Mães num colégio católico, onde as diretoras eram freiras, para falar sobre Maria, a maior mulher que já viveu. 300 pessoas, dentre eles os diretores, os professores e os alunos. Lá estava eu agora, lembro como hoje, eu já estava começando a prosperar na vida, já não era mais daquela calça só, tinha uma calça azul marinho que rasgou, aí depois tinha uma verde musgo, mas agora já tinha uma calça preta, calça de pregador. E como eu sou pernambucano, então o sapato era aquele marrom meio claro, para ter um contraste de cor, o cinto era da mesma cor, para poder você saber que eu estava de cinto. Uma camisa abóbora de manga curta, social. E eu andava com um brochezinho da Bolívia aqui. Uma flautinha. Cheguei naquele lugar, só faltava ter aquele celular do lado. Eu não tinha do lado porque eu não tinha dinheiro para o celular. Cheguei lá naquela escola aí, os alunos, as freiras, os diretores, os professores. É esse aí, ó. Esse quem? Esse aí é o tal do pastor que fala de Maria. É todo pastor fala de Maria. Não, mas esse fala bem. Nós falamos bem aqui nessa igreja fala bem. Se a gente pode falar de Esté, porque não pode falar de Maria? Aí, irmãos, todos olhando para mim, e todo mundo assim, irmão, eu nunca vi jovem e adolescente ficar calado. Todo mundo assim, ó, o que é que ele vai falar? Eu comecei a falar, porque, irmãos, eu quero explicar para vocês que Maria, aí eu comecei já direto, Maria foi, pensa na mulher macho, porque lá em Pernambuco isso é um grande elogio, quer dizer que a pessoa vocês não entendem aqui, mas lá, porque os discípulos tudinho, de um tudo, eu estava falando na linguagem pernambucana, de um tudo, fugiram na crucificação de Jesus, porque tem que falar no nível de lá, que é o nosso denguinho, no nível, Jesus lá na cruz, os discípulos, 11 fugiram, só ficou Maria e um discípulo chamado João. Olha que mulher macho, não teve medo, os outros estavam tudo com medo, escondido, ela estava lá. Então Jesus, vendo aquilo, falou: vou te honrar. Na cruz ele olha e diz assim: mulher, eis o teu filho. Com João, que era o discípulo que ele mais amava. Entre outras palavras, ele estava dizendo: mulher, você cuidou tão bem de mim, e esse aqui está sem mãe, que você vai cuidar dele. E eu sei que vai cuidar bem, porque eu sei como você cuidou de mim. Mulher, eis o teu filho. E como a senhora está sem filho agora, porque eu vou morrer e vou ser o salvador do mundo. E na cultura de Israel, quando a mulher já era viúva, que é a tradição, diz que José já estava morto, o filho mais velho, antes de morrer ou partir de casa, ele tem que deixar um substituto para sustentar a mãe. Então Jesus cumpriu uma outra tradição e diz: eis o teu filho. Filho, nunca na vida você vai ter uma mulher no nível dessa daqui que vai ser tua mãe. Então eis a tua mãe. E ali Jesus morreu pelos nossos pecados. E aí eu peguei eles, já tinha falado, eu falei: agora nós vemos que Jesus morreu para salvar até o pior pecado que você cometeu. Jesus pagou o preço. E talvez você está se perguntando: como eu faço para ser salvo? Olha onde eu entrei. Se eu pequei e como feijão e farinha, a gente tem uma linguagem dessa lá. Como é que um pecador, um camarada que fez tudo ruim na vida, vai para o céu igual os crentes falam? Eu falei: talvez você está se perguntando isso, mas a resposta está em Maria. Como assim? Porque um dia o anjo chegou e disse: você vai ser a mãe do Salvador. Ela falou: como você não tem relação com homem nenhum? Mas ela falou assim: mas seja feita a vontade de Deus. Entre outras palavras, mesmo que eu não entenda, eu aceito que se cumpra na minha vida a vontade de Deus, porque eu sou bendita do Senhor, a minha alma bendiz o Senhor. E aí eu falei para eles: não importa se você entende como você cometeu aquilo tão de ruim, como você é um pecador tão perdido, e como Jesus te perdoa do nada. Não importa se você entende ou não entende, faça como Maria. Ainda que você não entenda, diga que a minha alma engrandece ao Senhor e seja feita a tua vontade, independente se eu entendo ou não. Ela é um modelo, siga. Agora eu quero falar para você, entendendo ou não entendendo, faça como Maria, aceita a vontade de Deus. A vontade dele é que você seja salvo. Quantos querem entregar a vida a Jesus? 300 pessoas levantaram suas mãos.
Diácono, diaconisa, líder de louvor, veio tudo para a minha igreja. Uma benção, irmão. Era longe, aí foram para as outras igrejas. Você nunca viu religiosos com as suas capas bonitas de oração, de joelhos, entregando a vida a Jesus assim, ó. Eu já vi. Eu tinha 22 anos de idade, quando Deus me deu isso aqui para respeitar aquelas pessoas, e elas se converteram, por causa que eu exaltei as qualidades. A honra vai buscar a qualidade, até em quem não tem, para exaltar a pessoa. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém. Olha para o seu vizinho aí, vê se ele está com a cara de honra, de respeito. Diga assim, vai nascer então. Eita Jesus! Outro princípio que a gente vê, está no versículo 42 de novo, quando diz que anualmente ele ia, aí no versículo 42 diz assim, quando ele atingiu os 12, irmão, isso indica que ele não foi para esse cerimonial antes do tempo, nem foi depois, ele foi no tempo exato. Tinha um tempo exato para ele chegar lá. Aqui estavam todas as nações do mundo, era a Páscoa. Então, nós temos aqui um princípio que temos que entender, o princípio do tempo. O tempo de Deus sobre as nossas vidas. Tem gente que se perde, quer entrar antes do tempo. Você sabe que tem pessoas que têm defeitos, coisas que ainda não aprenderam, que ainda não passaram de crianças espirituais, ou pessoas que ainda não têm a capacidade de exercer algo numa empresa, e ela quer porque quer. Aí quando chega ao alto nível, expõe sua falta de qualidade. Quando ninguém está vendo, os seus defeitos ninguém vê. Então quando você entra antes do tempo, faz com que todo mundo veja os defeitos que estão sobre a sua vida. Por isso que muitas vezes as pessoas retrocedem. Porque não deu certo naquela hora. Vira para o vizinho e diz assim, porque não era tempo. Diga, há um tempo para tudo, debaixo dos céus. Eu não estou falando de predestinação, irmão. Não acredito nessas coisas, não. Eu estou falando que Deus vai te guiar no tempo dele. É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é nada de predestinação dessas coisas, não. A gente quer todas as coisas como se fosse um micro-ondas. A gente quer que o ministério botou no micro-ondas 30 segundos e ele sai. Não. Tem comida até no micro-ondas que demora mais de 5 minutos, é ou não é? Eu não sei mexer muito não, mas eu sei que tem. Mas a pessoa quer 30 segundos. Coloca lá e já quer pronto. A empresa, ou as pessoas, ou o ministério, ou quem vai transformar o mundo, que são vocês, não vai ser em 30 segundos não, irmão. Agora também não vai ser em 10 anos não, vai ser muito antes. Nem vá antes, mas também não postergue para depois não. Porque senão acontece de você passar do time, daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Diga, eu não sou fruto do micro-ondas. O Senhor, Ele revela o tempo. Ele tem uma direção, Ele antecipa as estações dentro de nós, indica como agir. Mesmo parecendo que não há mais tempo, lembre-se, o sucesso sempre vai chegar quando você enfrentar o risco de fracassar. Vai ser nessa hora que você vai ver que o fator do tempo vai agir para você. Muitas pessoas, elas não querem aceitar um treinamento, porque acham que já está num nível que não precisa ser treinado. Muitas pessoas, elas não entendem o mercado financeiro, por exemplo, e elas querem, eu quero gastar, e se perdem. Mas se você observar, se for guiado por Deus, esse tempo que eu estou falando, é ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai te dizer, é a hora, é o tempo. Você vai, é como se você ouvisse isso aqui dentro de você, ó. É agora. It's time. Meu Deus do céu, é a hora. Vira para o teu vizinho assim e diz assim, é quando a bolsa rompe. Aleluia. Não tem como segurar, irmão. Não, você pode fazer a força que for, não segura mais. Sai. Meu Deus do céu. Respeite o tempo que Deus tem. Entre no tempo certo e você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Um próximo que eu quero entrar com vocês. Você vê que ele entrou aos 12 anos. Porque com os 12 anos, só para completar do tempo, ele tinha um cerimonial
e que tinha muitas crianças e que ele ia se destacar. Então o povo ia ver a capacidade do menino que viria salvar todas as pessoas. Deus estava fazendo assim, deixa eu explicar melhor para vocês. Tem um momento que é o tempo de Deus, que é assim, é como se Deus soprasse o seu nome naquela hora assim, fulano de tal. Todo mundo passa a ouvir e diz, é a pessoa, porque você entrou no tempo certo. É como se Deus fizesse assim em você está andando assim, Deus fizesse assim, é você, na frente de todo mundo, porque é o teu tempo, que você respeitou, e que vai acontecer, amém? Eu quero entrar no próximo, que esse aqui é bom, e pastor Janduí vai lembrar de muitas coisas aqui, junto com a Eliane, pastor Bruno também, muita gente que está aqui. Olha o que diz o versículo 42 novamente. Quando ele atingiu 12 anos, ele foi para onde? Jerusalém. Jerusalém era a capital religiosa, era o centro, e nessa época era a hora que fervia em Jerusalém. Se você tinha um chamado de Deus, se você tinha alguma coisa para expor, Jerusalém era a vitrine para todas as nações. Ele não fez em Nazaré, ele não fez em Belém, onde nasceu, que é próximo de Jerusalém, ele não fez em Samaria, tinha que ser em Jerusalém. Jerusalém tinha algo com Jesus. Segundo a lei, como eu falei, 3 festas deveriam ser lá. Lá tinha aquele templo lindo que foi 20 anos antes de Cristo. Ele foi todo reformulado por Herodes, porque Herodes viu que todo judeu vinha para lá e eles queriam levantar dinheiro. Então, nós vamos reformar para ficar bonito e aumentar o imposto do templo. E deixou tudo bonito, então todo judeu ia para lá. Então, se você queria expor sua marca, se você queria crescer no ministério, era a conferência do ano, era a exposição do ano, era Jerusalém. Diz a Bíblia, 3 fatores principais que Jesus devia ter em Jerusalém, fora esse, que era um lugar central, o qual Deus ia expor ele para o mundo todo. A Bíblia fala, em Lucas 9, 29 e 31, que ele deveria morrer em Jerusalém. A Bíblia fala, em Lucas 24, 6, que ele deveria ressuscitar em Jerusalém. A Bíblia fala em Lucas 24, 49, que o povo deve esperar para que o Espírito de Jesus venha sobre eles em Jerusalém. Então Jerusalém era o centro. E eu creio que você não precisa ir a Israel, mas Deus tem uma Jerusalém para a sua vida. Tem um lugar em que o seu talento vai sobressair. Para o pastor Janduí até agora, foi sair lá da Paraíba e vir para São Paulo. Para você talvez foi sair de um bairro para o outro. Para mim, foi quando eu saí de Pernambuco, fui para Minas. De Minas para o Rio, e agora para outro lugar. Existe um lugar onde você tem uma capacidade que o seu talento seja visualizado com uma lupa. Quando eu falo talento, é talento de Deus, talento bíblico, não é capacidade humana. É unção, é chamado, é onde Deus te direciona. Isso vale para quem é empresário. Nós temos um empresário na nossa igreja que vendia carro. Um dos maiores vendedores de carro começou a falir. Quando estava falido, sabe o que foi que Deus direcionou ele fazer? Vai vender banana. O mineiro fala banana, vocês falam banana também não? Vai vender banana? Ele, vendo o carro. Ele seguiu a direção. Ao invés de trabalhar na parte do carro, porque você sabe, onde vende carro é aquela rua toda de carro. Onde vende móvel é a rua toda de móvel. Ele foi para o Ceasa. Abriu um boxezinho. Hoje é o maior vendedor de banana do Brasil. Milionário, fazendo aquilo que ouviu uma direção, numa Jerusalém que ele nunca conhecia. Tem gente que está lá só querendo Nazaré, só querendo Jericó, mas Deus tem uma Nazaré para você, Deus tem uma Jerusalém para você, Deus tem um lugar que é o lugar santo de Deus para a sua vida. Irmão, o talento, descubra o lugar do sucesso. O talento, eu vou falar isso para vocês. O talento é geográfico.
Não, não é? Quem foi Pelé? O rei do futebol. Pode falar de Messi, Cristiano Ronaldo, Hazard, Neymares, quem quer que seja. São bons? São. Mas igual Pelé não teve, não. Assisti um documentário dele, pastor, ele chegando em Dubai. Não era dele, era o documentário do aeroporto de Dubai. Aí falaram, Pelé está vindo aí. Ele disse, Pelé é o rei do futebol? Sim. Ele não pagou por nada. Sabe o que fizeram? Separa uma sala para ele, que ele não precisa esperar muito. E vamos botar uma Porsche para levar ele à porta do avião. Ele não vai pegar corredores, essas coisas, não. Vamos separar tudo para ele. Ele não vai passar na imigração normal, pega o passaporte, faz tudinho, faz uma comida boa aí, tudo e tal. O que é que o brasileiro gosta? Porque ele é o rei do futebol. Aí chega ele. Na hora que ele vai chegando, gente, pelo amor de Deus, só falta os árabes se abaixar para o homem assim. Tudo que você imaginar do bom e do melhor de graça para ele. Por quê? Porque ele nasceu num lugar onde o futebol é o esporte mais praticado. Então ele é o rei do futebol, porque o Brasil é o país do futebol. Você gostando de futebol? Não. Então o talento dele estava na geografia certa. Tanto é que ele foi para os Estados Unidos e era só mais um jogador de soccer. Você já imaginou o Pelé tivesse nascido nos Estados Unidos? Era um jogador bom de soccer. O que é soccer? Eu não sei, é futebol. Mas o talento é geográfico. Se Deus te colocou onde você está, ou está te direcionando para onde você vai, é porque há algo maior para acontecer. Eu não sei se você lembra, mas eu gosto de basquete. Eu botei no livro sobre isso. Eu sou torcedor do Los Angeles Lakers. Não ganha mais nada, faz tempo. Mas a gente ganhava tudo, antigamente, com Magic Johnson, com tudo. Até chegar um tal de Michael Jordan. Esse homem jogava tanto, que um cara depois que jogou contra ele, perguntaram, o que você achou da maneira que Michael Jordan, que é o rei do basquete, o melhor jogador de todos os tempos, esquece LeBron James, Stephen Curry, esse pessoal novo, ninguém chegou no nível desse cara. Olha o que falaram sobre ele. Gente, não fui eu que falei. Foi um jogador chamado Larry Bird, que era um dos melhores da história. Quando jogou com ele em uma final, sabe, uma semifinal, sabe o que ele falou? Eu acho que Deus se fantasiou de Michael Jordan e veio bater um basquete com a gente. Porque não tem como parar esse homem. Achava que ele não era humano, do nível que ele jogava. Mas se ele fosse brasileiro? Era um Oscar, muito bom, honrado, respeitado no mundo todo, mas não era o Michael Jordan. Você está compreendendo? Porque nos Estados Unidos o basquete é um dos principais. Então ele tinha o talento para o lugar certo que fez ele ir para o mundo todo. Então o talento ele é geográfico. Está compreendendo? Sim ou não? Eu torci por esse homem 6 vezes, porque a primeira final que ele fez, acharam de fazer uma final contra o Lakers, meu time. A gente ganhava para todo mundo. A primeira final que a gente foi humilhado na vida. Então eu vi esse homem, as 6 finais que ele foi, 3 seguidas, se aposentou, voltou, mas 3 seguidas ganhou as 3, eu torci por ele as 6 vezes, e não vou chamar de infeliz não, mas o homem de Deus, pegava a última bola, que dependia dele, a sexta para ganhar o jogo, ele fazia, ele não errava, e eu torcendo contra. Não importa que alguém está torcendo contra você, se o seu talento está no lugar certo, não importa quem está lá na China, na Conchichola, torcendo contra você. Você é bem sucedido por causa daquilo que Deus colocou em você. Eu torci contra, ele ganhou todas. Não importa quanto o diabo está contra a sua vida, contra alguém está contra a sua vida. Quando você está no lugar certo, geograficamente plantado, numa igreja sadia, que te ensina o evangelho, eu vou dizer uma coisa, vai acontecer, vai nascer em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Não importava quanto eu torcesse contra ele. Sabe o que foi que eu botei no livro? Já me arrependi disso. Porque ele foi o melhor jogador que eu vi jogar. Mas ele simplesmente tirou meu time. Muitas vezes as pessoas vão torcer contra você, porque elas acham que você está tirando o que é delas. Mas não.
É porque Deus está plantando você no lugar da bênção. E o seu talento vai chamar a atenção. Ah, mas o pastor nunca me viu. Continua. Continua sendo fiel. Continua servindo. Vai acontecer. Na empresa, vai chegar a promoção. O talento é geográfico. E às vezes Deus vai te dizer assim, muda de empresa. Aí você sai de um, tum, vai até vender banana, tum, e vira o maior vendedor de banana do Brasil. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém. Eu quero ir para um próximo, porque eu estou quase terminando. Ninguém falou, então vou terminar. Versículo 46, vai ter mais um. Esse princípio é bom, pastor. Aqui eu estou deixando mais evangélica, mais evangelística a coisa. Lá para os empresários, para o pessoal, tudo, eu pregava só os princípios de Jesus. Mas mesmo assim tinha um outro que fazia glória a Deus, aleluia. Ixi. Tinha uns irmãos que faziam ixi. Eu fiquei imaginando que um ia levantar e girar no manto assim. Versículo 46 do capítulo 2. 3 dias depois acharam ele onde? No templo. Aqui nós temos muitos princípios. Eu vou colocar o principal, experiências, mas vamos falar primeiro de outros. Aqui você vai ver constância. Não arredou o pé de onde estava. Tem gente que quando dá 1 hora já não aguenta mais. Não aconteceu. Constância, fidelidade. Constância e fidelidade vai fazer com que você fique no lugar até o momento que tem que sair. Não sei se você entendeu. Constância. Muitas vezes parece que não está acontecendo nada. Estava sozinho, pastor. Praticamente abandonado. Você sabe o que ele fez? Foi conversar com os doutores. Aqui eu pego como experiência. Por que experiência? Vou voltar para a constância. Tem gente que está na esquina da bênção e desiste. Desiste, porque acha que está demorando. Seja fiel. Seja constante. Está chegando. São 9 meses para nascer. Mas para você, o pastor me deu uma deixa boa demais, graças a Deus. Melhorou minha pregação 200 vezes. Mas o interessante, 3 dias. Quantos dias? 3. Lá no Rio falando mais alto. Quantos dias? 3. Ótimo. Foram 4? Não. 2? Não. Nem 4 nem 2. Quantos foram? 3. Quantos dias Jesus passou no seio da terra antes de ressuscitar? Quantos? 2. Tem pregador que foi 5. Tem pregador que disse que foi 5. Foi 5? Fica 3. Então Jesus passou 3 dias separado do Pai, no seio da terra. E ele passou 3 dias longe do Pai, aqui na terra. Para Jesus não era novidade ser abandonado por 3 dias pela família. Isso aqui mostra experiência. Tem gente que diz, eu tenho um chamado para ir para a China, mas aqui não faz nada, vai ser um nada em chinês. Jesus, ele deveria passar 3 dias no seio da terra, abandonado, sozinho, sem o Pai. Ele treinou antes, ficou 3 dias longe do pai, da mãe, de quem ele amava. Ele já sabia o que era ser abandonado e ser resgatado de volta. Aí tem gente que quer ser um pregador, alguma coisa, dá um microfone. Por quê? Porque não tem experiência, só quer púlpito, não quer trabalhar. Porque, como diria Muricy Ramalho, aqui é trabalho. É um técnico de futebol, bom, por sinal. Eu não gostava quando o São Paulo ganhava do meu Flamengo, mas tá bom. Mas para você entender, irmão, eu lembro quando eu era jovenzinho na igreja. Irmão, o sucesso requer um treinamento. Sucesso é como se você fosse um grupo de louvor. Quando você vê esse pessoal, você viu como eles cantam bonito, irmão? Irmão, eu fico envergonhado quando eu vejo um grupo de louvor cantando tão bonito e eu fiz parte de grupo de louvor, eu canto tão ruim. Mas isso aqui demoraram horas ensaiando, você não sabe quantas vezes eles erraram. Mas eles não erraram hoje, não, porque ensaiaram. Sucesso é como uma grande orquestra, como quando eu era do grupo de louvor.
Tinha que fazer o solo da guitarra, eu passava a semana toda estudando o negócio, errando, ninguém via. Ou então só o povo do grupo de louvor. Então quando você erra, sem experiência, poucos te veem, porque você está no ensaio. E ninguém conta o erro do ensaio, porque ensaio é ensaio. Quando você descobre quem você é em Cristo, você começa a treinar, você começa a buscar, ter experiência em escala menor daquilo que te fará bem sucedido. Você faz como Jesus. Jesus treinou ali, ficar 3 dias longe da família, e quando foi o dia que ele ficou longe do Pai Celestial, ele não era o pobrezinho abandonado, ele não era aquele que ia ficar, ele disse, não, ninguém tira nem a minha vida, eu tenho poder de dar ela, porque eu tenho poder de trazer de volta. Ele já tinha treinado. Eu lembro que aquele solo difícil, quando chegava na hora do culto, ninguém viu quanto tempo eu treinei e errei. Mas quando eu chegava, vinha os elogios. Por quê? Porque abre as cortinas e você começa a fazer o solo, e o povo, que coisa tão maravilhosa. Mas eu treinei e ninguém viu os erros. Treine aquilo que Deus te falou. Se você é um pregador, pregue para tudo que você achar na sua frente. Se você é um empresário, comece a fazer alguma coisa. Se você é uma dona de casa e quer uma família bem treinada, comece a fazer alguma coisa. Não é só da boca para fora, tem que agir. Você tem que ter experiência para que você chegue lá no ápice. Você sabe como era o meu namoro com a Jéssica? Meu namoro com a Jéssica era assim, para você entender. Vamos chamando logo o grupo de louvor aqui. Eu namorava com a Jéssica, o pai da Jéssica dizia assim, olha, para a irmã dela, arruma um namorado igual esse aí, viu? Por quê? Porque ao invés de a gente ir lá para ter aquele namoro mais de confusão de línguas, pentecostal, você sabe o que a gente fazia, irmão? Eu levava as fitas do T.L. Osborne, que é um evangelista, e do Reinhard Bonk. Por quê? Porque a gente queria se encher daquilo que nos faria grande lá na frente. Então, Jéssica e eu, a gente assistia as fitas, ficava sonhando, aí eu já ficava treinando como fazer aquele evangelismo, eu ficava aprendendo como fazer aquela cruzada. Eu nunca tinha feito uma cruzada na vida, mas eu já estava treinando, porque, deixa eu contar para vocês, quando Deus me chamou, o pastor não queria que eu pregasse na igreja, ninguém sabia nem que eu sabia falar, quanto mais pregar, como é que ele ia me dar o microfone? Aí eu vi que ele nunca tinha me chamado, era muito novo, queria passar na frente dos carros dos boi. Eu falei, pastor, por favor, o senhor pode me emprestar a chave da igreja para eu dormir um dia na igreja? Oxe, mas na igreja não tem lugar para dormir. Não, eu levo meu colchão. Oxe, mas que mamota é essa? Eu falei, não, porque Deus falou que eu vou ser um pregador e eu queria lhe pedir permissão para usar o microfone de noite e pregar para as cadeiras. Desligado. Eu falei, não tem problema. Então eu chegava na igreja com o microfone, era os de fio, então eu tirava aquele negócio assim, ficava o microfone sem fio, desligado, e começava para aquelas cadeiras, 180 cadeiras, nesta noite, quem vos fala é o evangelista Jânio César, aleluia. Irmão, eu preguei cada culto ali, durante esses 15 dias, teve culto, irmão, que até caí na unção, mas não tinha um cristão para botar o paninho em cima de mim, não tinha um. Mas eu estava treinando, você sabe por quê? Eu era tão tímido, quando eu ia comprar o pão, e a pessoa ficava olhando para mim, quantos pães, menino? Eu falei, quero mais não. Então eu comecei a desinibir, pegando aquele microfone, e eu sabe por que eu fui fazer isso, pastor? Porque me deram um microfone para fazer uma oração uma vez, eu fiquei, pai, eu cheguei, pai, eu tenho um chamado, não sei nem falar mais do que pai. Treinei ali. Então quando me deram o microfone para pregar diante de pessoas maravilhosas como vocês, eu já sabia falar. Por quê? Eu já sabia em escala menor como é que funcionava. Vocês estão compreendendo ou não? Aí eu lembro com a Jéssica, a gente lá, e o pai de Jéssica ficava olhando, eu assistia a fita, terminava, quando terminava, vamos treinar agora, Jéssica. Eu vou pregar em espanhol, ela fala espanhol, eu falo espanhol. Então eu prego em espanhol, você interpreta. Mas por que eu vou interpretar? Por que a gente vai fazer isso? Porque um dia Deus vai nos colocar em lugares que nós não vamos saber a língua. Então nós precisamos saber pregar com o intérprete do lado. E tem gente que não consegue pregar com o intérprete. Então vamos treinar. Porque quando eu for pregar com o intérprete, eu vou chegar sabendo. Aí eu começava a falar, Jéssica traduzia. Ela começava a falar, eu interpretava. Posso dizer para você, minha pregação com o intérprete é melhor do que a pregação normal.
Alguém disse para mim essa semana: é horrível pregar com intérprete. Eu falei: é maravilhoso. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu penso melhor antes de falar enquanto ele está falando. É maravilhoso. Você dá exemplo que você não dá sem intérprete. Você fica mais claro. Então nós treinávamos ali. Eu treinava com aquele microfone. Eu treinava ali naquele louvor. E um dia vem aquela cortininha que cobre a mulher na hora do parto, que fica assim. E tem uma hora que a cortininha é aberta, que chega a criança linda. A minha última eu não pude ver desse jeito que eu desmaiei, mas chega a criança linda. Mas a primeira eu vi. E depois de tanta dor, de aparentemente tanto sofrimento, ela vê o fruto do seu penoso trabalho. Assim será com você. Você treinou, muitas vezes sofreu, muitas vezes não tinha, mas você estava treinando para o sucesso, para ser bem sucedido. Ninguém mais vai te parar, pois nasceu. Alguém grite amém. Princípio para a gente orar. Está no texto que diz que ele estava ouvindo os doutores. Irmão, não sei se você percebeu, Jesus tinha só 12 anos e estava ouvindo pessoas muito maduras. Tem gente que não gosta de ouvir os mais velhos, suas histórias, mas há um princípio bíblico. Se você quer ser bem sucedido, escute alguém que já chegou lá. Jesus queria ser um mestre em Israel, ensinar a palavra. Ele escutou aqueles doutores, mesmo que depois lá na frente ele vai dizer que não era daqueles mesmos doutores, mas ele ouvia os mais velhos. Eu sou apaixonado por pessoas com experiência. Eu sou um camarada que eu, normal, não quero falar com ninguém, mas se eu vejo uma pessoa que eu gosto, então eles me chamam de tagarela. Eu quero falar o tempo todo. Me diga, me conte, me fale. Aí eu narro uma coisa e espero o que é que vai dizer, porque eu quero ouvir a opinião de quem já foi lá, de quem já chegou lá, de quem já chegou lá. Tem pessoas que têm esse dom e essa capacidade para que você possa ouvir e possa te levar no melhor lugar. Pode ficar de pé agora. Talvez você me ouviu nessa noite e está pensando: sim, vai nascer, vai acontecer. Irmão, eu não preciso orar por cura para que milagre aconteça. Mas talvez você entrou aqui dizendo: lindo e maravilhoso, eu posso seguir isso e ser bem sucedido. Sim, mas a minha alma, se eu morrer, que me importa ser bem sucedido e não ir para o céu? Como eu te falei, existe um princípio de ouvir quem já chegou lá. E aqui nesse lugar, nós entendemos, com aquilo que nós ouvimos do Pai, a experiência que temos com Ele é que aquele que entrega a vida a Ele, que confessa Ele como o Salvador da sua vida, não vai mais para o inferno, mas tem a vida eterna. Portanto, você está no lugar certo e ouvindo pessoas que têm algo para te passar. Eu não sei o que você sente no seu coração. Feche os seus olhos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, praticou todos esses princípios. Diz que 2 discípulos dele o ouvia, mas não sabia que era ele, porque ele ressuscitou e não reconheceram. Mas depois que ele repartiu o pão e desapareceu diante deles em forma espiritual, diz que os discípulos disseram: era o Senhor. Como você não pôde perceber? Você não lembra que ardia o coração quando ele falava? Eu sei, meu amigo e minha amiga, conforme a Bíblia me garante, que quando a palavra é falada, assim como Jesus para aqueles discípulos, eles não reconheceram que Jesus estava falando com eles, até que desapareceu. E eles perceberam: se o coração está ardendo, Jesus está falando comigo, independente se eu vejo ou não.